Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Vamos lá, pessoal, para mais uma aula. Mais uma aulinha interessante de História da Arte. Aqui é a Ilane Leite para mais uma aula da área do conhecimento, linguagens, códigos e suas tecnologias com componente curricular em artes. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho do que foi o movimento futurista. Esse movimento que vai trabalhar e vai mostrar para a gente todas as expressões, todas as aspirações dos artistas em prol do futuro. E aí a gente vai ver como foi que os artistas se manifestaram, principalmente nas artes plásticas e na literatura. A gente vai ver como eles se manifestaram e como trouxeram à tona, né, esse movimento que mostra a relação de dinâmica, de velocidade, né, em relação ao processo industrial. Então, vamos lá. Em relação aos objetivos do Enem, né, apresentar e contextualizar o surgimento do movimento futurista, quais foram as funções, expor e discutir as características do movimento, perceber temas e estilos dos principais artistas e identificar as técnicas e diferenciá-las quanto à produção de cada um dos artistas que fizeram parte desse movimento, né, que teve uma grande representatividade, principalmente por conta de mostrar para a gente a expressão do futuro. Então, só para dar um exemplo para a gente, a Ponte do Brooklyn, né, de Joseph Stella, foi produzida entre 1919 e 1920. Esse é um exemplo claro, né, do que é o movimento futurista. A gente percebe que a partir de agora as obras elas não vão ter muito caráter figurativo, um caráter um pouco mais abstrato, mas dando essa sensação de dinâmica, de movimento. Esse movimento teve uma forte relação com a literatura do início do século XX, tá, pessoal? E foi muito influenciada pelo manifesto futurista do poeta e escritor italiano Filippo Tommaso Marinetti. Bom, na pintura, assim como na literatura, os futuristas, como a própria palavra já sugere pra gente, exaltavam o futuro e, sobretudo, a velocidade, que passou a ser conhecida e admirada a partir da mecanização das indústrias e da crescente complexidade social que ganharam os grandes centros urbanos. Bom, para os artistas ligados ao futurismo, os outros artistas anteriores tinham ainda uma visão muito estática, muito parada da realidade, ignorando os aspectos mais evidentes desses novos tempos, que é a relação de dinâmica, de movimento, né? Sobre como as máquinas traduzem essa sensação de velocidade. Bom, em 1910 foi lançado em Milão outro manifesto futurista dirigido particularmente e assinado por Umberto Boccioni, Carlos Carrà e Luigi Russolo, onde esses artistas primavam em mostrar para a gente essa expressão da velocidade. Eles eram contra qualquer tipo de imobilidade e utilizavam nos seus trabalhos, além das linhas retas e curvas, cores que sugerissem a intenção de maneira convincente da velocidade. Então, uma das características do movimento futurista será o seu radicalismo, o seu antitradicionalismo e o culto à guerra e à velocidade. Tá? Foi realmente um movimento reconhecido pelo seu radicalismo ao propor a destruição do passado. Principais características do movimento futurista. A gente pode destacar como principais características do movimento valorização da velocidade e dinamismo, exaltação à tecnologia, ligação ideológica com o fascismo, ruptura com o passado, utilização da publicidade e tipografias, tendência a justificar a violência através do militarismo e estava evidente no futurismo a valorização da industrialização e da tecnologia, enquanto o progresso técnico. Além disso, os parâmetros se baseavam no futuro, na velocidade, na vida moderna, na violência e na ruptura com o passado. O dinamismo de um cão na coleira é o que a gente pode dizer de pretensão de velocidade, de pretensão de movimento. A impressão que a gente tem é que esse cachorrinho está numa movimentação frenética, né? Mas é isso, o movimento futurista ele tende a dar essa impressão de velocidade e impressão de dinâmica. Principais artistas do movimento, com certeza, foram Alberto Boccioni, Carlos Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Dino Severini. Né? Esse foi um grupo que se dedicou exclusivamente em trabalhar a mobilidade, a movimentação, né? E eles realmente assinaram um documento indicando que todo o seu processo artístico seria em valorização da industrialização, né? Do desenvolvimento, do futuro. Então, Velocidade de Automóvel, de 1913, uma obra de Giacomo Balla,
já é um exemplo claro para a gente do que foi o movimento futurista e de toda a pretensão de dinâmica que eles tentavam passar para a gente, né, através das obras de arte. Outros exemplos claros aqui também é de Umberto Boccioni, A Carga dos Lanceiros, de 1915. Percebam que a representação e a expressão figurativa ela começa a ser abandonada, né, no movimento futurista. Luigi Russolo, a mesma coisa, com o dinamismo de um automóvel. Enrico Prampolini também foi um grande artista do movimento, né? Retrato de Marinetti foi uma das expressões extremamente conhecidas na Europa. Carlos Carral, Cavaleiro Vermelho, também vem ser uma das maiores expressões do movimento. Obrigada, pessoal, por participarem de mais uma aulinha. Qualquer dúvida, estaremos aqui. Obrigada. Tchau.